Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Magnus Carlsen campeão aqui do Superbet Polônia, Rapid Blitz. Puxa vida, tá com tudo aí o Magnus Carlsen, hein? Apesar da sua vida de fanfarrão, de sair jogando pôquer aí, não para mais de jogar pôquer, o Magnus Carlsen, de vez em quando ele ainda joga um torneio de xadrez e quando ele joga ele ganha, né? E mesmo tendo grandes jogadores aqui, Magnus Carlsen venceu aqui o Superbet Rapid Blitz, uma etapa aqui do circuito Grand Chess Tour, e venceu com 1 ponto à frente aí do Jan Duda, olha só. E o Jan Duda 1,5 ponto à frente do Wesley So, ou seja, os primeiro e segundo colocados aí realmente com uma grande distância. Destaque para o Jan Duda, polonês, jogou em casa, jogou bem demais. E na sequência temos aqui o Wesley So MVL com 21,5 pontos. O Aronian foi muito bem também no torneio. O Richard Laporte fez um bom torneio. E o Guiri, o Shevchenko, o Bogdan e o Radoslav Votacek acabaram não fazendo aí um bom torneio. Principalmente o Guiri, era de se esperar que ele ficasse aí em topo de tabela, né? Mas que bacana aí, Magnus Carlsen, né? Tá aí em plena forma. E vamos dar uma olhada nessa partida então que eu trouxe para vocês. E rapidamente eu quero agradecer aqui a participação de todo mundo que tá apoiando aqui o projeto do app de treino de xadrez, Xadrez Brasil, um aplicativo aí que você vai poder jogar do teu celular os treinamentos de 0 a mestre no xadrez. 29 cursos interativos, onde você vai de uma maneira ali como se fosse um técnico virtual, você vai melhorando aí no xadrez, uma metodologia aí disruptiva. Então aproveita, entra aí, faça o apoio também, o link tá aí na descrição do vídeo, tem benefícios exclusivos para os apoiadores iniciais aí, como mensalidades com desconto, anuidades, e até mesmo acesso vitalício. Aproveita que tá acabando aqui os últimos acessos vitalícios, tá bom? Então garanta aí também o seu apoio, faça parte aí desse projeto. Vamos ao vídeo, vamos lá à partida. Muito bem, galera, o Richard Laporte, o segundo do Ding Liren, da equipe do Ding aí do Mundial, abre aqui a partida com o peão dama. O Magnus Carlsen responde com o cavalo em F6, e olha só o ataque Trompovski aqui pelo Richard Laporte, o ataque Trompovski, nós brasileiros podemos nos orgulhar, porque é em homenagem a esse nome ao Otávio Trompovski. Você sabia que tem um brasileiro aí, né, que tem nome de abertura, o Otávio Trompovski, isso não é brincadeira, apesar do Trompovski ser um nome, né, de origem provavelmente não brasileira, né, mas o Otávio Trompovski jogava isso e esse nome dessa abertura é em homenagem ao brasileiro Otávio Trompovski. E esse lance muito jogado hoje em dia traz muitas ideias interessantes. O Magnus Carlsen conhece os perigos da Trompovski e já joga aqui com E6, evitando o bispo por cavalo, que era a ideia do lance. Aqui, cavalo D2 foi jogado, H6 questiona o bispo H4 e agora C5 jogado aqui pelo Carlsen. E3 protege o peão toma, bispo E7 segue o desenvolvimento. C3 traz uma proteção aí para o peão central, possibilidade de movimentar a dama, e o Carlsen já joga o lance B6, que já faz várias coisas. Frustra o lance dama B3 e também possibilita o desenvolvimento do bispo. Bispo D3 foi jogado e agora o Magnus Carlsen segue com bispo A6, um lance muito interessante, propondo trocas, e esse lance só é possível porque esse peão continua em D7. Rafa, como assim, né? Aqui seria trágico se você faz um lance D6, cavalo F3 e aí você joga o bispo A6. Quem já fez isso aí? Levanta a mão, né? E aí depois das trocas vem esse lance dama A4 aqui, que é muito chato, né? No mínimo desanimador aí pras negras, né? Por isso a partida com bispo A6 aqui, tudo bem, o peão continua em D7. É bom ter esse padrão aí memorizado, né? Aqui dama em F3, seguiu na partida, já atacando a torre. O Magnus Carlsen faz o bloqueio, joga D5 e bispo C2 aqui pelo Richard Laporte, né? Então, esse lance aí, ele evita as trocas, um lance muito corajoso. E o Richard Laporte, não sei, será que ele vai jogar o cavalo aqui em E2 para poder fazer o roque? Ou ele vai fazer o grande roque ou vai jogar com o rei no centro? O Richard Laporte é um jogador muito criativo, um jogador húngaro, fantástico. Aqui a gente vê a bandeira da Romênia, né? Ele trocou de federação recentemente, acho que há alguns meses atrás, mas muita gente conhece ele por ser uma lenda do xadrez húngaro, né? E do país, inclusive, de Larros Portes, das irmãs Polgar, muita tradição aí no xadrez, e ele é conhecido por ser muito criativo, né? Então vamos ver aí, bispo C2 foi jogado evitando as trocas. Magnus Carlsen segue com o cavalo C6, temos o cavalo aí em E2, e aqui cavalo E4 foi jogado pelo Carlsen. Que é isso? Foi pro gambito aí, né? E na verdade ele tá atacando aqui o bispo, a partida seguiu com bispo por E7, agora é o seguinte, pessoal, bispo por E7, dama por E7, vai cair um peão, qual que é a ideia aqui, né? Nada disso. Depois de bispo por E7, o Carlsen segue aqui com o único lance da posição,
cavalo por D2, também atacando a dama agora do Richard Laporte. O Laporte sabe que a dama dele tá caindo, ele também tá atacando a dama e ele vai para essa ideia de dama por F7. É um choque esse lance, né? A gente fica imaginando que aqui vai tomar o cavalo, né? E aqui vai tomar, e o jogo poderia seguir dessa maneira, mas aqui ele vem para esse dama por F7, Richard Laporte sacrificando a dama. Não é sacrifício de dama. Aqui vai para as trocas, né? E ele leva um peão, rei por F7, bispo por D8, e agora é possível tomar aqui o bispo, né? Mas, por exemplo, torre aqui capturando aqui o bispo, as brancas não tem nenhum problema depois de rei por D2. Na verdade, as brancas aqui tem um peão a mais e o Magnus Carlsen não quer jogar com um peão a menos. Por isso ele segue com o cavalo C4, né? Então, no momento, sim, o Magnus Carlsen tem um peão a menos, mas o bispo tá atacado, o peão de B2 também. Bispo C7 foi jogado e o Carlsen recupera o seu peão. Cara, que sequência longa, né? Que sequência longa, que genialidade jogar isso num ping. É uma partida de blitz aqui, 5 minutos para cada jogador com 2 segundos de acréscimo. E o Carlsen gastou 1 minuto aqui até agora, né? O Richard Laporte já gastou 2. É inacreditável essa sequência onde no final das contas o Carlsen recupera aqui o peão, né? E aqui nunca jogue H4 se você não for o Firuja, se você não for o lenhador, ou enfim, né? Tome cuidado com o lance H4 nessa posição, um erro pode ser fatal, galera. E é inacreditável que H4 é tão ruim assim. Eu entendo a ideia do Richard Laporte, ele não quer mais fazer o rock, afinal de contas o rei tem que ficar protegendo o cavalo. H4 é um lance que já ganha espaço na ala do rei, e o que há de errado? A torre vai jogar em poucos lances, deixa o rei aí no centro mesmo. No entanto, aqui o Magnus Carlsen tem uma particularidade da posição que às vezes a gente pensa que só as engines seriam capazes de explorar o erro do H4, mas a gente vai ver o que acontece aqui na partida agora. H4, esse lance não pode ser errado, senão um jogador de 2.750 de rating não faria, mas olha a particularidade da posição. E o Magnus Carlsen encontra torre de A em C8, e diga-se de passagem, encontra ao toque. A partida seguiu com torre B1, o que tá acontecendo? Aqui se tentar salvar o bispo, jogar um bispo lá em H2, por exemplo, tá vindo o bispo por E2, seguido de rei toma, cavalo por D4, e o Magnus Carlsen tem uma posição maravilhosa, aqui depois de peão toma torre na sétima, Magnus Carlsen teria aqui já o seu peão a mais, uma torre muito bem colocada, vantagem forte aqui, o Carlsen não teria dificuldade em levar esse final aqui para uma vitória, né? Por isso, não dá para tirar o bispo, o Richard Laporte vai para o melhor lance da posição, torre B1, que mal tem nesse lance. Agora ele tá atacando o cavalo. Magnus Carlsen volta o cavalo, mas ele tá ameaçando o cavalo A3 e também está ameaçando o bispo. O Richard Laporte faz as contas, vê que dá para defender, joga o lance bispo F4. Magnus Carlsen segue com o cavalo A3, tá esquisito, né? A gente vai sentindo aqui a posição do Richard Laporte um pouco estranha, mas em tese dá para defender. Torre B2 defendeu peça, defendeu a torre, defendeu o bispo. Magnus Carlsen segue com torre cavalo por C2, e depois de torre por C2, Magnus Carlsen faz um lance e Richard Laporte abandona aqui a partida. Se você quiser dar pause nessa posição, e vale dizer que tudo isso jogado ao toque, olha o relógio, né? Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar aqui o lance do Magnus Carlsen, vale a pena, né? E aqui eu espero que você tenha encontrado aqui o lance que pegou aqui o Richard Laporte de surpresa. Cavalo B4 e esse lance arremata a partida. Abandonou porque não dá mais, pessoal. Não é tão simples entender porque não dá mais, né? Mas olha só o que tá acontecendo. Vamos ver as possibilidades para torre? Torre B2, será que dá para jogar? Não dá. Cavalo cheque. Olha a particularidade. Olha que situação específica aqui, né? Então a torre não pode jogar para B2. E torre pode voltar para C1? Também não dá. Tem cavalo C3, D3 aqui com cheque levando a torre. Tá. Então, sobrou o quê? Torre D2, que mal há no torre D2. O problema de torre D2 é que tá vindo cavalo D3 com cheque, e agora, aqui, se o rei só tem 2 possibilidades, talvez entregar a qualidade, mas o Carlsen já ficaria bem melhor. E se o rei tentar vir para casa de D1, cavalo por F2, dá um duplo. E se o rei vier para casa de D1, cavalo por F4, toma o bispo com o cavalo cravado. E por isso, meus amigos, nessa posição, o Richard Laporte abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, pessoal. Magnus Carlsen, um homem frustrado de não ter adversários à sua altura,
ganha essa partida sem perder tempo jogando ao toque, faz parecer fácil derrotar a lenda húngara Richard Rappaport. Mas é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu!